Atenção! Vai começar agora uma teleaula de processos de fabricação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 7. Bons estudos! Satélites, naves espaciais, aviões, navios, trens, máquinas agrícolas, computadores, fogões, geladeiras e até panelas são resultado do encadeamento de vários processos de fabricação mecânica. Até uma peça simples como esta aqui passa por várias etapas de produção até chegar a uma forma como esta. Depois da fundição, são vários os processos de conformação mecânica que são utilizados até a formação de um conjunto mecânico. Processos como a laminação, a trefilação, a extrusão e o forjamento. Todos eles assuntos principais das nossas próximas teleaulas. Hoje nós vamos começar falando da laminação. Na teleaula de hoje você vai ver como se faz a conformação por laminação. Vai ver todas as etapas da laminação de um produto plano e vai conhecer algumas características e defeitos dos produtos laminados. Imagina como ia ser difícil fazer um almoço numa panela sem o processo de conformação mecânica da laminação. Ia demorar um bocado, não é? Pois trate de abrir o apetite do seu conhecimento, porque a nossa teleaula sobre laminação está começando. Pronto, Caio. Dá uma olhada como a alça ficou boa agora. Ô, Ananias, minha mãe vai ficar super contente, viu? Ela achou que nem tinha mais conserto. Graças à conformação mecânica, a gente pode fazer uma mudança permanente nas dimensões dos metais. Ixi, se eu falar isso aí pra ela, não vai entender nada. Mas é fácil, viu? Se você martelar um prego como esse aqui, você vai estar aplicando um esforço no material. Esse esforço vai causar uma mudança de forma. Para entender melhor, vamos falar antes sobre as propriedades dos materiais. Ananias, eu nunca entendi direito como é que materiais tão rígidos como o cobre e o aço podem ser comprimidos, puxados ou dobrados, até ficarem com um formato como essa alça aqui, por exemplo. Isso acontece por causa das propriedades mecânicas dos materiais, como a elasticidade e a plasticidade. A elasticidade é a capacidade que o material tem de se deformar se o esforço é aplicado sobre ele e de voltar à forma anterior quando o esforço para de existir. A plasticidade permite que o material se deforme e mantenha essa deformação se for submetido a um esforço de intensidade maior e mais prolongada. As propriedades mecânicas dependem de como os átomos estão agrupados. Materiais com estrutura CFC, ou cúbica de face centrada, estão agrupados de uma forma que permite o deslocamento de camadas de átomos sobre outras camadas. Por isso, uma estrutura dessa se deforma mais facilmente. E quais são os materiais mais fáceis de serem trabalhados por conformação mecânica, Ananias? O cobre e o alumínio. Olha, o alumínio pode ser laminado até espessuras tão finas como a tampa desse copo descartável de água aqui, ó. Parece uma folha de papel. Nesse estágio que eu estou fazendo aqui nessa indústria, eu já aprendi várias coisas. Por exemplo, quando é que eu ia imaginar que uma placa como essa pode ficar tão fina até se transformar em papel alumínio? Para ver como isso acontece, a gente vai ter que falar em conformação por laminação. Olha aí um bom exemplo de conformação. O pasteleiro lá do meu bairro passa a massa entre os dois cilindros e a cada passada ela fica mais comprida e mais fina. Na laminação acontece a mesma coisa. Uma placa de metal é forçada a passar por entre dois cilindros que giram em sentidos opostos com a mesma velocidade. A cada passe de laminação, ou a cada passagem do metal pelos cilindros, a espessura vai ficando cada vez mais fina. Quando passa pelo cilindro, o material sofre uma deformação plástica. Por isso a gente tem que ficar por dentro. Por causa da deformação plástica, o material tem uma redução de espessura e um aumento na largura e no comprimento, sendo que a largura é limitada pelo tamanho dos cilindros.
Assim, uma placa de 22 centímetros de espessura pode se transformar numa lâmina de 6 milímetros de espessura e quase 350 metros de comprimento. A laminação pode ser feita a quente ou a frio. Que tipo de laminação é feita aqui nesta fábrica? A laminação a frio, porque o alumínio é um metal de fácil conformação em temperatura ambiente. Já a laminação a quente é feita quando se necessita de grandes reduções de espessura. O aço, por exemplo, quando necessita de grandes reduções, é sempre laminado a quente porque, quando aquecido, sua estrutura cristalina apresenta a configuração CFC e as forças de coesão são menores, o que também facilita a deformação. Sendo a quente ou a frio, na laminação, parte dos lingotes que passam pelos laminadores podem se transformar em produtos de uso imediato, como trilhos, vigas e perfis, ou se transformar em produtos intermediários, que serão usados em outros processos de conformação mecânica, como a fabricação de automóveis e geladeiras. Como é o nome da máquina que faz a laminação, hein? Bom, o nome da máquina é laminador. Mas a pergunta que vai ajudar a gente a entender o que é a laminação é: o que é o setor de laminação? O setor de laminação é organizado de tal modo que a produção é seriada e os equipamentos são dispostos de acordo com a sequência de operações de produção. Depois de passarem pelos cilindros, os lingotes já estão com o formato final desejado. Nas instalações de uma laminação, a gente encontra fornos de aquecimento e reaquecimento de lingotes, placas e tarugos, sistemas de roletes para deslocar produtos, mesas de elevação, tesouras de corte e, é lógico, o laminador. Olha aqui um laminador. Ele é formado por uma cadeira, que é a estrutura do laminador, e por uma gaiola, que é a estrutura que sustenta os cilindros. Uma coisa que eu aprendi é que os cilindros são as peças-chave dos laminadores, porque são eles que vão aplicar os esforços para deformar o metal. Dá uma olhada aqui, ó. Foi onde eu aprendi tudo sobre cilindros. Os cilindros podem ser fabricados em ferro fundido ou aço especial. Podem ser lisos